فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Meus irmãos, mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador do Universo, que concedeu um grande favor à humanidade por ter enviado um profeta que purificou essa humanidade. Pedirmos a Allah que derrame paz, bênção para o carimbo da humanidade, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sua família e para os seus companheiros. Irmãos, eu tenho como tema, como nós estamos agora, se encontramos no mês de Rabi'ul Awal, o mês em que nasceu o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O mês em que Allah subhanahu wa ta'ala enviou a luz para a humanidade depois da escuridão. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o seu nascimento era o nascimento da nova era para a ignorância que dormia nos árabes. Isso quer dizer, ao nascer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era o nascimento de uma orientação depois da perdição. Era o nascimento da verdade depois de muita falsidade. Por isso, irmãos, quando chega este momento, a gente recordamos dessa luz, desse grande homem que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para a humanidade. Mas infelizmente, quando chega esse tempo também, existe alguns dos nossos irmãos que fazem este tempo como um tempo de guerra. Quando falam tempo de guerra, as pessoas falam muito daquilo que as pessoas fazem durante esse tempo que nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irmão, mesmo que você não esteja de acordo com aquilo que acontece durante este mês de Rabiul Awal, este mês não deixa de ser um mês especial. Eu vos digo a verdade, se estivessem aqui as pessoas que viveram a ignorância, no tempo da ignorância, e depois viram o aparecimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eu tenho plena certeza que eles iriam fazer mais do que aquilo que a gente faz quando chega no mês de Rabiul Awal. Eu vou vos trazer aqui algumas narrações, alguns hadiths que falam como é que os sahabas eles tratavam ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma das coisas, irmãos, que quando chega este mês e quando as pessoas estão aglomerados a falarem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós consideramos como uma ação, uma coisa que não existe no Din, uma coisa que não existe no Islã. Eu só quero dar uma pequena resposta de algumas dúvidas que nós temos quando chega este tempo. Existem várias. Alguns dizem que não, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
nunca fez isso e nem dos sahabas nunca fizeram isso. Se esse de Mawlid do Nabi sallallahu alaihi wasallam, das pessoas estarem aglomerados quando chega este tempo, é uma coisa que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nunca fez e também nunca os seus companheiros fizeram. E daí nós dissemos assim, se fosse uma coisa boa, então Abu Bakr iria fazer. Se fosse uma boa coisa, Umar iria fazer. Se fosse uma boa coisa, Uthman iria fazer. Se fosse uma boa coisa, Ali radiyallahu ta'ala anhum, esses todos, eles também poderiam fazer. Estamos juntos, irmãos? Mas acontece uma coisa que eu queria vos dizer, antes de eu, essa é uma das coisas. E a outra coisa que existe também, às vezes aqueles que dizem que não, o Eid, no Islã só tem 2 Eids, não tem mais outros Eids. Inshallah, isso vamos trazer lá no fim, havemos de falar lá no fim, inshallah. Isso eu quero falar lá no fim, né? E os outros dizem que não, quando chega esse tempo, é porque as pessoas começam a elogiar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enquanto ele próprio disse que vocês não podem me fazer eu, não podem elogiar eu, assim como os cristãos elogiaram ao Jesus Cristo. Ou bem, Maryam, Jesus Cristo, filho de Maryam. Então vamos juntos, é essa parte que eu quero mais, porque se fosse que éramos para responder cada coisa, o nosso tempo não seria suficiente, irmãos. Eu quero, irmãos, que me prestem atenção. Nós estamos a falar aqui por uma determinada equipe, porque hoje no Islã estamos como equipes de futebol, cada um tem a sua equipe. E às vezes nós esperamos que cada um fale aquilo que irá nos deixar nós felizes. Às vezes, que mesmo que a pessoa traga uma prova, às vezes é difícil da gente perceber, porque aquela pessoa que está a falar não é uma pessoa do meu grupo. Aquela pessoa que está a falar, ele não é da Ahl Sunnah, ou é Bid'ati, ou ele não é Salafi. Né? Acontece mais com os outros também. Se aquela pessoa que está a falar, podemos dizer que não, ele não é da minha parte. Então nós hoje estamos a viver nesse ambiente em que nos faz com que a pessoa mesmo que fala uma coisa certa, uma coisa verdadeira, vai ser difícil da gente perceber, porque ao sentar, nós já temos na nossa mente o que é que nós queremos ouvir daquela pessoa. Se não aparece aquela coisa que eu quero ouvir, por isso, às vezes, aparece uma decepção. Nós ficamos decepcionados com aquela pessoa porque não falou aquilo que nós queríamos. Mas isso não é nós que nós queremos. Nós queremos no Islã que haja uma união, que não seja pequenas coisas que podem nos separar essa grande família que é o Islã, que são os muçulmanos. A nossa preocupação tem que ser sempre de nós unirmos, sempre nós estarmos juntos, que todos os muçulmanos em todo o canto que a gente estejamos juntos. Essa é a nossa preocupação. A nossa preocupação não é de um grupo ser mais elevado do que o outro grupo, não, mas que toda a gente estejamos juntos. Hoje nós vamos separar os muçulmanos por uma coisa que tem uma divergência. Por isso eu quero que vocês me prestem muita atenção, prestem atenção, irmãos. O assunto que se fala do Mawlid do Nabi sallallahu alaihi wasallam é uma coisa de divergência. Existe uma divergência entre álamos. Estamos juntos? E prestem muita atenção, por favor. Existe uma divergência entre álamos. Os álamos no mundo, eu sempre costumo dizer, não são 4, nem 5, nem 6, nem 7, nem 8. São vários álamos. E aí os outros álamos veem essa coisa como uma coisa que não pode ser feito. Mas também existem outros conhecedores também. Conhecedores, sem dúvidas nenhuma, que iremos mencionar também, que eles olham como uma coisa que não tem nenhuma confusão. O que acontece? Aí aparece uma coisa. Se os dois grupos, eu estou a falar, uma parte de alguns ulamás, eles rejeitam, e alguma parte dos outros ulamás, eles aceitam. Então daí você, como Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Preste atenção neste ayat. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Prestem atenção, por favor. Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos no Corão dizendo: não é aceitável,
Allah subhanahu wa ta'ala não admite um crente homem, ou seja, crente mulher, quando Allah e o seu mensageiro, Allah e o seu mensageiro decretaram uma lei, você ter uma opção. Significa que você tenha uma escolha. Estamos juntos, irmãos? Isso quer dizer, quando a ordem de Allah e a ordem de Rasul, Allah, você não tem opção, você não tem escolha, você não tem como repudiar, você não tem como virar as costas, porque a ordem de Allah e o seu mensageiro. Estamos juntos? Assim como disse o Nabi, taraktu fikum amrayn, in tamassaktum bih lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Rasul sallallahu alaihi wasallam diz, eu deixei convosco as duas coisas. Se vocês forem assegurar essas coisas, devidamente, vocês nunca irão se perder, que é o livro de Allah e as tradições do profeta sallallahu alaihi wasallam e os ensinamentos do profeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. A questão que surge, irmão, é que o assunto que nós estamos a falar do Maulid é um assunto em que muitos nos falam, repudiam, mas é um assunto que o profeta sallallahu alaihi wasallam não proibiu. Nem Allah falou desse assunto, proibindo. Assim como diz o profeta sallallahu alaihi wasallam, ma nahaytukum anhu fajtanibuh. Aquilo que eu vos proibi de fazer, por favor, abandonem isso. É melhor vocês deixarem de fazer. Acontece que não existe nenhum hadith que vem que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu com que as pessoas, quando chegasse, no dia em que ele nasceu, as pessoas sentassem, fizessem um grupo, aglomeramento de as pessoas estarem aglomerados, estarem a falarem do seu nome. Não existe essa narração. Simplesmente é que existem alguns ulamás viram que não, no tempo de profeta não era feito, então esta é uma inovação e toda inovação ela leva à perdição. Este é um outro assunto. Nós podemos dizer assim, irmãos, que quando se trata de inovação, também os ulamás, eles se dividiram. Alguns disseram que existe uma boa inovação, existe má inovação e existe uma boa inovação. Assim como também os outros disseram que não. A inovação só existe uma única que é de perdição. E alguns deles, irmãos, que falam que a inovação, bid'a, existe dois tipos. Eu poderia citar alguns hadiths, mas eu só quero, para ganharmos nosso tempo. Existem alguns deles. E vamos mencionar. Um deles, Imam Shafi'i, rahmahullah. Ele disse que a inovação... Esses são algo, vocês duvidam deles? Alguém pode duvidar do conhecimento de Imam Shafi'i? Entre nós que estamos aqui, nós podemos duvidar? Não. É um deles que disse que a inovação divide-se em duas partes. Estamos juntos, irmãos? Existe uma inovação que leva à perdição. E existe uma inovação que não vai de acordo com o Corão nem com a Sunna. E existe uma outra inovação que vai de acordo com a Sunna. Essa não é uma perdição, essa não é bid'a al-dalala, aquele que vai de acordo com o Corão e a Sunna. Mas aquela inovação que vai contra o Corão e vai contra a Sunna, então esse aqui é de perdição. E outro que nós não podemos duvidar nos seus conhecimentos, grandes homens que já passaram, Al-Imam Nawawi, ele também diz que a inovação existe em dois. Estamos juntos, irmãos? É por isso que eu vos dizia que álimos não são 4 ou 5. Álimos não podem ser Ibn Fulani, Ibn Fulani, Ibn Fulani terminaram, não. É um grande número de ulamás e é uma coisa de divergência. Assim como eu recitei aquela ayat anteriormente, que quando Allah e o seu mensageiro decidem uma lei, você não tem escolha. Agora, se é um assunto em que os ulamás estão a discutir, você pode ficar a parte onde você quer, porque não é possível que os ânimos se juntem, 10, 3, 4, 20 ânimos, estar a conduzir as pessoas para o Jahannam. Isso é difícil, não pode acontecer. Como o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, que o meu ummat nunca vai se juntar para a perdição. Você acha, pessoas que passaram anos a estudar, podem reunir as pessoas para levarem eles para o Jahannam? Se juntarem ânimos para dizer que vamos partir um banco para nós roubarmos, vocês vão me dizer que o Imam Shafi'i, ele não tinha essa capacidade, que ele disse que a inovação divide-se em duas partes. Irmãos, não é? Essa é a primeira parte. Eu quero que vocês estejam comigo.
O que eu não estou a dizer para vocês fazerem maulid, não. Eu estou a dizer para vocês prestarem atenção e olharem as coisas. Se você vê que eu não quero, você deixa de fazer. Mas não vale a pena você estar a insultar aqueles outros que estão a fazer isso. Vocês acham que os sahabas não tinham sentado para louvar, agradecer a Allah, por Allah subhanahu wa ta'ala lhes ter enviado essa luz, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Vou vos trazer o hadith depois. A coisa mais engraçada, esse hadith é considerado como sahih com Sheikh al-Albani, o Sheikh de muitos famosos. Por isso eu vou citar o hadith, narrado por Ibn Majah. Mas antes que eu me esqueça, eu vou citar, depois vamos citar lá no fim de novo. Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ele saiu certa vez para um grupo dos seus sahabas. Estavam reunidos, presta atenção, irmãos, estavam reunidos. O profeta sallallahu alaihi wa sallam perguntou a eles: Ma jalasakum, o que é que vos fez vocês reunirem aqui, sentarem aqui? Escutem a resposta daqueles companheiros de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Esseram jalasna nadhkurullah ala ma hadana al-Islam. جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك. الله أكبر. Eles já falaram para o Nabi sallallahu alaihi wa sallam: prestem atenção. E Allah ya salam, como vai ser o Jahannam? Pessoa sentado a mandar darude para o Nabi e você dizer que ele vai para o inferno. Ou pessoas que se reuniram para eles simplesmente para falarem das dádivas ou dos ensinamentos do grande homem que passou na humanidade, profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que depois desse tempo que nós estamos jamais vai aparecer mais o outro. Os sahabas eram assim: ó profeta de Allah, nós estamos aqui para recordarmos Allah e louvarmos Allah por ele ter nos guiado para o Islã. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ, e por esse Allah ter nos favorecido a ti, ó profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Esse foi o motivo que lhes fizeram eles sentar ali. Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse que vocês estão a fazer uma coisa que não dá. Eles disseram: وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ. E por Allah, nós estamos sentados aqui, além de agradecer a Allah, louvar Allah, recordar Allah por nos ter guiado para o Islã, para o Iman, mas também estamos aqui sentados para nós agradecermos, louvarmos Allah por ter nos enviado a ti, o Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O profeta diz assim: Allah, ma ajalasakum illa dhalik. Vocês juram em nome de Allah que vocês não sentaram aqui somente para fazer isso? Ele disseram: Wallah ma ajalasna, Wallah ma ajalasna illa ala dhalik. É dizer, juramos em nome de Allah, nos sentamos aqui a não ser somente por isso. Agradecermos a Allah por nos ter, quiser louvarmos a Allah por ter nos guiado para o Islã e por ter nos enviado a ti, o Muhammad. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: eu lam astahlifukum tuhmatan lakum. Eu não fiz jurar vocês como forma de vos zombar, como forma de eu vos criticar. Sei que veio Jibril alaihi salam, فأخبرني, e ele me informou que Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bikum al-malaika, Allah está orgulhoso de vocês. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Olha isso, estavam sentados. Nabi só perguntou o motivo de eles sentar. Um dos motivos é trimotavam como a ti halevale warin trume Muhammad ruwi viarian trume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bani wani himata yura na apanyin silama nun kuma tatale apanka ke daruti na anajuntar nale hini himya urana atan romotoni. That one trume. Si masahaba hon kuma ati
para recordarem Allah e louvar Allah por ter lhes enviado o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por que quando nós hoje sentamos, arranjamos um dia e dissemos que queremos sentar esse dia para falarmos do Nabi sallallahu alaihi wasallam, nós consideramos que essas pessoas vão para o Jahannam? Então vocês querem me dizer que aqueles sahabas que estavam ali sentados somente para agradecer a Allah, louvarem Allah por lhes ter guiado para o Islam e por lhes ter enviado o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vocês querem dizer que eles vão para o Jahannam? Esse é o primeiro ponto. Eu quero resumir. Irmãos, você sentar num lugar, independentemente do dia, independentemente da hora, que é para você fazer uma boa ação, essa sentada nunca vai ser do Jahannam. Preste atenção. Certa vez o Nabi sallallahu alaihi wasallam encontrou sahabas sentados na rua. Ele disse: "Iyakum al-julus fi turuqat." Nabi diz assim: cuidado, não podem sentar nas ruas. Isso era malana min majalisna buddu natahaddathu fiha. Profeta de Allah, nós não temos nas nossas casas alpendres que nós podemos fazer, então para nós podermos sentar lá, descansar, conversarmos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Fa'idha abaitum illa al-majlis", se é uma coisa que vos levou somente para vocês virem sentar aqui, fa'atu tariqa haqqahu, então vocês vão ter que dar o direito desse caminho. Eles perguntaram: "Wa ma haqqu tariq ya Rasulallah?", qual é o direito do caminho? Escutem o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Allah ya salam. Saíram das suas casas somente para irem sentar ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele diz: "Ghadul basar", baixaram o olhar, "Kaful adha", tirarem coisas prejudiciais no caminho, "Raddu salam", retribuir o salam, "Wal amru bil ma'ruf wal nahyu anil munkar", ya Allah ya salam, ordenarem o bem e impedirem o mal. Vocês podem sentar. Só não vieram com essa intenção. Escuta uma coisa, não vieram com essa intenção de eles dizer que vamos tirar coisas na estrada ou vamos praticar o bem. É só vinham um bate-papo. Mas o Nabi disse: quando vocês forem a recomendarem o bem, vocês estarem a impedir o mal, então vocês podem sentar. Imaginem aquela pessoa que saiu da sua casa já com uma intenção feita, que eu vou sentar para louvar Allah e mandar darudos para o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Saíram só das casas sem essa intenção. Agora imagine uma pessoa que saiu com a intenção dele, que eu daqui vou me reunir essa noite no masjid para eu estar a mandar darudi para o Nabi. Eu he de sair. Agora, isso não é nada. Vou vos trazer um outro hadith, também sahih. Preste atenção. Eu gosto de trabalhar com hadiths, não gosto de falar muito, para que a gente não criarmos confusão depois. Rasul sallallahu alaihi wasallam diz assim, preste atenção, irmãos. Eu curvei aí, senão uma coisa pode não estar, nós podemos entender mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Majtama qawmun fi majlisin fatafarraga min ghayri dhikrillah والصلاة على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة." Preste atenção. Eu quero vos falar os lugares que não prestam. Nabi sallallahu alaihi wasallam já falou lugares que não prestam. Não é aquele lugar onde sentou-se e as pessoas reunidas por causa do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Preste atenção o que acontece. Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que as pessoas não vão se juntar, aglomerar-se num lugar e se separar, saírem daquele lugar. Ou seja, levantar-se e ir embora, sem eles recordar Allah, min ghairi dhikrillah, sem eles recordar Allah, e sem eles, wassalatu ala nabi, sem eles mandar o darud do Nabi para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a não ser que esse majma, eles vão se arrepender no dia de Qiyam. Quando sentar e se separar, sem recordar Allah, sem mandar o quê? Darud Sharif. Então, esse lugar as pessoas vão se arrepender no dia de Qiyam. Quando vamos trocar, vamos dizer o quê? Quando as pessoas estarem num lugar, ya Allah, ya salam, estarem num lugar a recordar de Allah, mandar Darud Sharif,
esse é um lugar que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que as pessoas não vão se arrepender no dia de Qiyamah. Como é que você diz que essas pessoas vão para o Jahannam? Porque sentaram para louvar Allah e mandar darudi para o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ok, vamos para o nosso hadith. Estou a ver que só fiquei com poucos minutos. Vou resumir, inshallah. Nós dissemos que uma das coisas que leva com que seja considerado esse lugar como um lugar de haram, como um de bid'ah, é porque as pessoas estão a elogiar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dizem assim que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: não podem elogiar a mim assim como os cristãos elogiaram o Isa bin Maryam. Não é isso? Vamos lá ver. Se são essas pessoas que começaram a elogiar o Nabi, ou são os próprios Sahabas que começaram a elogiar o Nabi. Antes de nós começarmos os Sahabas, eu vou recitar um ayat. Allah diz: وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. Para fazer o quê? Honrar e respeitar esse Nabi. Muitas vezes nós julgamos assim. A única maneira, eu vi um indivíduo no ano passado, e Allah salam, ele gravou um vídeo aqui mesmo na cidade de Nampula, e ele dizia que não, a única forma de você mostrar o amor do Nabi é só você seguir os seus sunnatis. E Allah, ya salam. A gente fala sem conhecimento dos fatos. Agora vamos embora. Se na verdade é só seguir o Nabi, seguir os sunnatis, não respeitar o Nabi, não é honrar o Nabi. Se o próprio Allah ordena no Coran para honrar o Nabi e respeitar o Nabi, e nós dissemos que não, a única maneira de mostrar amor é só seguir os seus sunnatis, terminou. Será verdade? Você acha que aquelas pessoas que estão a fazer o mal do Nabi, ou estão sentados, eles não estão a seguir os sunnatis? Quantos sunnatis que foram mortos hoje? Hoje nas nossas mesquitas, ditas Ahlul Sunnah, fizemos o salat, saímos todos lá. Em nenhum salat sunnah muakkada, em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia constantemente, a gente não faz. Esquecemos um outro sunnah que a gente matou, apesar de sermos Ahlul Sunnah, miswak na hora do salat. Hoje ninguém faz miswak. As pessoas na altura, nas mesquitas, as nossas mães, você encontrar elas com miswak. É grande sunnah do Rasul sallallahu. Até sahabas sentavam no masjid com miswak aqui. Allahu Akbar. Hoje nós já matamos essa sunnah e depois saímos a levantar as mãos, Ahlul Sunnah. Enquanto nós estamos a matar sunnatis todos os dias. Agora, irmão, vamos embora. Eu dizia, vamos lá ver, se os primeiros a elogiar o profeta somos nós ou são sahabas. Escutem o que disse Ali radiallahu ta'ala anhu. Ali radiallahu ta'ala anhu, ele disse: la mu'ara qabilahu wa la ba'dahu mithlahu. Ele disse: nunca vi ninguém antes nem depois que eu posso comparar com o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso chama-se o quê? Isso chama-se o quê? Hassan bin Thabit al-Ansari era poeta de Nabi. Até o Nabi às vezes mandava subir no mimbar para ele estar a fazer poetas, né? Fazer poema. Sabe um dia que ele disse? O Nabi estava vivo. Nabi estava vivo. Escuta o que ele disse: wa ahsanu minka alam taraqattu aini. O profeta de Allah, a pessoa mais perfeita que tu, os meus olhos nunca viram. Wa ajmalu minka lam talid nisa. A pessoa mais linda que tu, mulheres nunca deram parto. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Nasceste livre de todos os defeitos, para ser que nasceste da forma que tu quiseste. Chama-se o quê? É elogio, não é? Falam se não é. Me desmente. Ou digam que o hadith é daif. Jabir bin Samra, ele diz assim: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإضحيان. Eu vi o Nabi sallallahu alaihi wasallam na noite de lua cheia. فجعلت أنظر إلى رسول الله وإلى القمر فإذا هو عندي أحسن من القمر. Aí eu virava, olhava para o profeta,
sallallahu alaihi wasallam. Eu olhava para o profeta sallallahu alaihi wasallam e eu olhava para a lua e eu cheguei à conclusão que o Nabi era mais bonito do que a lua. Me falam, é elogio, não é? Ya Allah, ya salam. Agora, para terminarmos, como é que você ainda fala com boca cheia, dizendo que elogiar o Nabi leva o Jahannam? Ya Allah, ya salam. Dizendo que não, estão a comparar com cristão. O que estão a falar que o Nabi sallallahu alaihi wasallam é cristão, considerou o Isa como Deus. Não é isso? Não é isso? Consideraram como filho de Deus. Consideraram como Deus e filho de Deus. Qual é o muçulmano no mundo que diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam é Deus ou é filho de Deus? Falta de respeito. Está a perder respeito dos outros irmãos muçulmanos. Você deve desconfiar em imã deles. Não existe nenhum muçulmano em todo o canto do mundo que diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam é Deus. Esse muçulmano ainda não existiu. Por isso, irmãos, eu não gostaria, já disse que precisávamos de muito tempo e eu gostaria de falar isso partes em partes. Eu só estou para falar isso e cada um começa a refletir pessoalmente. Será mesmo nós podemos ir para o Jahannam? Eu já vos falei acerca da inovação de como ela é, mas qualquer dia, inshallah, nós iremos falar bem disso. Mas antes disso, irmãos, me perdoe, só um minuto. Sabe o quê? Há uma coisa que eu não posso deixar. Escuta uma coisa, como é que os sahabas faziam. Hadith narrado por Al-Bukhari, Ibn Hibban, Ahmad, acho que também no Muslim, essa hadith encontra-se. Urwa, no dia das negociações no Al-Hudaybiyah, ele chegou lá, ele diz assim, escuta irmãos, Wallahi in ra'aytu malikan kattum yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Escuta uma coisa, eu disse, nunca vi nenhum rei a ser respeitado como Muhammad é respeitado com seus companheiros. Escuta uma coisa, que vocês nem imaginavam que os sahabas faziam. Ele diz assim, intanakhama nukhamatan, intakhannama nukhamatan. Se o profeta sallallahu alaihi wasallam cuspisse, está vendo? Você cuspir. E Allah, escuta uma coisa. Se o Nabi cuspisse, illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum, fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Nabi não cuspia sem que aquele cuspe caísse nas mãos dos sahabas. Esfregavam na cara e no corpo. Allah, como é que você diz hoje, para alguém sentar, mandou dar o jeito que você está a fazer coisas exageradas? Olha, só cuspir, eles encaixavam, esfregavam nos seus corpos. Allah, ya salam, Allahu Akbar. E ainda ele disse, وَإِذَا أَمَرَهُمْ بِتَدَرُوا أَمُرَهُمْ. Quando a Bíblia ordenasse uma coisa, eles iam logo de repente, não demoravam. وَإِذَا تَوَضَّعُوا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ. Quando o Nabi fizesse o wudu, eles lutavam por causa daquela água. Estamos a ver, irmãos? Eles lutavam, os sahabas, para apanhar aquela água em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam está a fazer o wudu. Isso não é nada. E ainda ele diz, وَإِذَا تَكَلَّمَ حَفَظُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam estivesse a falar, eles abaixavam as suas vozes. Não ligavam o seu olhar com o olhar do Nabi, por causa do respeito. Que Allah nos dê mais compreensão. Se algo veio a mais, peço minhas sinceras desculpas. Se alguém sentiu-se ofendido, não foi a minha intenção. Sempre a nossa intenção é de nós todos estarmos juntos. Que Allah subhanahu wa ta'ala me perdoe. Wa hada assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.